Boa noite, obrigada. Nosso Mestre Jesus, que a cruz dos teus passos aqui na terra venha ao nosso pensamento, na busca de seguir os teus passos, a fim de que nos aproximemos de ti. Que a tua vida, que a tua dor, que o seu amor por nós preencha os nossos corações, invada as nossas mentes, ilumine aquilo em nós que está encoberto pelos nossos defeitos e chame-nos à consciência mais profunda daquilo que somos e daquilo que temos alimentado em nós. Que a paz da consciência seja o nosso guia, que a busca por fazer o bem seja o nosso ideal maior, que a tua imagem, que a tua palavra nesse estudo encha os nossos corações e nos traga pensamentos novos. E esses pensamentos virem ações e os nossos ideais se traduzam em trabalho ativo no bem. Teu amor seja conosco agora, Pai, nós te pedimos. Abençoe a todos o estudo e a todos que necessitam. Muito obrigada. Assim seja, Senhor. Boa noite, Aline. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, dona Nair. Seja bem-vinda. Vamos compartilhar a tela? Vou colocar aqui para a gente. Capítulo 10 de Lucas. Nós vamos começar agora o capítulo 10 de Lucas. Depois que a gente conversou bastante, né, lá sobre o que Jesus passou para os seus discípulos. Antes da gente começar esse capítulo 10 aqui, eu vou parar um pouquinho a nossa conversa, em geral, sobre o Novo Testamento, para nós falarmos sobre o significado do Novo Testamento, o significado da Bíblia para nós espíritas e para aqueles que são cristãos, né? O Cristo, ele é narrado na Bíblia como se fosse Deus, o Criador de todas as coisas. João fala isso lá no capítulo 1, Paulo, lá na carta aos Gálatas, e ele fala que o Cristo é o Criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é o escolhido, é o primogênito de Deus. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, ele deixa claro, através de várias frases, versículos bíblicos, que Deus não é o Cristo, porque um dogma da Igreja fala sobre a Santíssima Trindade, Deus, Pai e Espírito Santo, que seriam a mesma coisa nessa concepção. Um dogma significa ponto fundamental de uma doutrina. Então, nesse sentido, a doutrina espírita tem o dogma da reencarnação, por exemplo, ou dogma significa uma verdade aceita sem contestação, por fé. E aí não é o caso da doutrina espírita, ela não admite esse tipo de dogma. A doutrina espírita fala da fé raciocinada, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Nesse sentido, nós chegamos à conclusão da própria leitura dos textos evangélicos que Cristo não é Deus, mas ele veio em nome de Deus. Quem pôde ler ou quis ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel,
lá tem um capítulo só sobre o Cristo. Então ele vai explicar que o Cristo é um ser angelical, puro, cujos planetas que ele já viveu não existem mais no universo, tamanho tempo de existência que ele tem. Um planeta tem aqui, de acordo com os nossos anos, um tempo médio de vida de 10 bilhões de anos. Então, você imagina que nos planetas que ele viveu já não existem mais. Contam também os espíritos que o Cristo evoluiu de uma maneira direta, rápida. Ele foi um filho de Deus que, enquanto ele era humano, quando ele percebia que ele fazia alguma coisa errada, ele ia e tentava acertar depois. Ele não permanecia muito tempo no erro. Então, ele optou por seguir o caminho para Deus de forma mais rápida que a maioria daqueles espíritos que viviam com ele. Ele foi um espírito exemplar em toda a sua vida como espírito. Ele, então, cresceu, como todos nós vamos crescer um dia, a ponto de ser o responsável pela criação da Terra, porque Deus divide com os seus filhos a criação do universo. Ele criou tudo, e nós somos co-criadores. Onde nós vamos ler isso? No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, logo no primeiro capítulo, que a psicografia foi de Valdo Vieira, André Luiz vai falar assim: cocriação no mundo maior, cocriação menor. Ou seja, Deus permite que a gente crie, e crie pelo pensamento. Nosso pensamento no mundo espiritual é realidade. E pelo pensamento a gente constrói as nossas ações. Pensamento é fundamental. Deus nos fez pelo pensamento, criou o universo pelo pensamento, e o universo é mantido pelo pensamento dele, só que é o pensamento todo amoroso. Dessa forma, sendo o Cristo o grande responsável pela criação da Terra, ele veio até nós trazendo a vontade de Deus. Deus é muito grande, nós não temos condições de compreendê-lo no momento. Nós somente veremos e compreenderemos Deus quando nós nos tornarmos anjos. Isso vai demorar um bom tempo. Enquanto isso, nós temos noção intuitiva de Deus, vaga. Qualquer selvagem sabe que existe alguém tomando conta da natureza, regendo os processos das leis. Kardec discute isso em Livro dos Espíritos. Depois, nós começamos a crescer e entendemos que o universo só pode existir devido a uma inteligência suprema, um amor supremo que tudo rege. E nós vamos aceitando isso na intelectualidade com um sentimento profundo de que Deus existe. Mas Deus é tão grande que não tem condições dele vir aqui na Terra. Vamos pensar na Terra. Nós temos aí 8 planetas no sistema solar, né? Se a gente considerar os planetóides, aí já dá bastante. Porque pegaram o coitadinho do Plutão e foi rebaixado a um planetóide, não é um planeta. Então não são mais 9, são 8. Um sistema solar pequeno, a Terra é uma estrela, o Sol é uma estrela de quinta grandeza, uma das menores estrelas do universo. E cada estrela tem os seus planetas que envolvem. Alguns têm mais planetas em volta, outros têm menos planetas, mas não há nada no universo que não seja útil. Tudo tem vida. Então, imagina quem é a Terra. Ela não é o planeta nem maior, nem menor, nem mais bonito, nem mais feio do sistema solar. Agora vamos pegar isso e colocar na galáxia. Quem que é a Terra na galáxia? Vamos parar por aí, porque são 100 bilhões de galáxias, não vamos contar. Mas vamos voltar. Quem somos nós na Terra? Quase nada, nós somos um grão de areia. Lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, na missão de Fenelon, ele fala, nós somos menos que um grão de areia. Mas os grãos de areia formam as montanhas. E nós somos filhos de Deus, nós somos pequenos. Imaginar que um Deus tão grande tenha feito a Terra especial, ou a gente especial, é bobagem. Na verdade, ou somos todos especiais, ou nós consideramos todos somos iguais. Considerando essa situação, Deus grande como ele é, mandou o ser mais apropriado em termos de evolução para representá-lo para nós. Ele mandou Cristo, que seria como se ele mesmo estivesse falando conosco. Então veio Cristo até nós em perfeição, no corpo mais perfeito, na estrutura mais perfeita, no momento adequado.
para trazer para os homens a ideia de Deus e o que Deus, nosso Pai, quer de nós. O Cristo veio. O Cristo, quando vem, tudo na vida dele representa a perfeição e nós não entendemos bem. Mas tudo é perfeição. Desde o nascimento dele. Desde o modo como ele nasceu. Desde as profecias que foram feitas para ele, para que os homens entendessem, né, sobre a vinda dele. Cristo fez tudo perfeito. Falou de modo perfeito. As parábolas trazem dentro delas conteúdos que é possível desvendar os segredos do universo, só que nós não temos a capacidade de entender. Vocês acham que vocês são capazes de entender a mente de Einstein? Que não é considerado o maior físico de todos os tempos. Eu falo por mim, não dá, mesmo estudando Einstein. Newton, o maior físico de todos os tempos, um dos maiores gênios de todos os tempos. Difícil entender Newton. Nós podemos conhecer o que ele fez, mas entender o raciocínio dele, difícil. Vocês acham que para entender Newton ou Einstein, a gente não tem que ser mais inteligente que eles? Ou vocês acham que não? Que na nossa condição a gente consegue entendê-los? Muito obrigado pelas respostas. Eu vou continuar como se vocês tivessem respondido, Não. tá? Muito obrigado. Pelo menos alguém. Obrigado, Ana Beth. Então, vocês acham que a gente consegue entender Jesus? A não ser aquilo que ele se fez entender. As coisas simples que nós somos capazes de absorver. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Seja bom, caridoso, faça o bem aos outros, observe as avezinhas do céu. Não se preocupa tanto com dinheiro, não. Deus alimenta a ave, isso é mais importante que a ave. Deus veste o lírio do campo, isso é mais importante que o lírio do campo. Não faça promessa, você não consegue controlar o seu próprio corpo para prometer por quê, se você não sabe o dia de amanhã. Basta seu dizer sim, sim, não, não. Por trás disso ainda tem muita mais coisa para entender. Portanto, nós temos no Novo Testamento material de estudo por milhões e milhões de anos, nós ainda estaremos entendendo as nuances do que o Cristo viveu e nos trouxe. Para que pressa para evoluir? A felicidade está aqui. Se nessa encarnação, estamos todos aqui, nós nos esforçarmos tudo que nós pudermos para sermos melhores, fazermos bem ao próximo, nós já seremos felizes. Não vai ter mais encarnação de tristeza. Porque mesmo que seja de tristeza, a nossa alma vai estar tão feliz por estar ligada a Deus, que a gente vai estar feliz. Então, nós estamos num momento crucial de renovação e de busca pela felicidade. E quanto tempo nós temos de vida intelectual? Pelas contas feitas pelo André Luiz, 40 mil anos. 40 mil anos de racionalidade. Gente, 40 mil anos e a gente pode ser feliz daqui a uns 100 anos, ou menos. Quando a gente desencarna, a gente fazendo o máximo de bem que a gente pode aqui, a gente já está feliz. Significa que 40 mil anos nós passamos em dificuldades, a gente só tem eternidade de felicidade. Então, para que correr em termos de evolução? O pessoal que conhecia o Chico falava que era impressionante a calma dele diante de tudo. Não corria para nada. O Chico não tinha ansiedade. Imagina, você acha que Jesus tinha uma dessas demências aqui da Terra, uma doença mental qualquer? Será que o Cristo era ansioso? Ele estava preocupado com o dia de amanhã, com o que ele ia comer no outro dia? A gente tem que ter as nossas preocupações, que isso nos faz crescer, nos faz desenvolver, mas pensemos bem. Nós temos a eternidade de felicidade. Vamos evoluindo aos poucos. Mas como é que eu faço para evoluir, para chegar a Deus? Cristo ensinou. Depois da primeira revelação, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira foi Moisés trazendo a justiça, Cristo trazendo o amor a segunda, e a doutrina espírita trazendo a verdade a terceira. E Kardec fala, não existe doutrina espírita sem o Cristo. Agora vocês vão entender que, baseado nisso, eu comecei a estudar o Cristo.
Vou lá na base. Não dá para construir uma casa do telhado para a base, mas da base para o topo. Então, a base é o Cristo. Foi atrás do Cristo. Vamos entender o Cristo, e aí sim nós vamos entender a doutrina espírita melhor. A doutrina espírita facilita a nossa vida. A gente lê sobre, a gente entende. É uma maravilha. No entanto, o Cristo é a base de tudo. Por isso nós estudamos a Bíblia. Então, entender o Cristo é começar a entender Deus, no sentido do que Ele quer de nós. O que o Cristo quer de nós? Cristo é o nosso pastor. Se a gente for um pouco coerente, e vocês concordam que a evolução vai nos levar à coerência, alguém aqui tem a ilusão de achar que essa vida é a única, que depois que a gente terminar essa vida com esse tanto de defeito que a gente tem, tá, aqueles que não enxergam que tem defeito, para esses eu não posso falar nada. A gente já está preparado para ter uma eternidade de felicidade no céu? Não. Se a felicidade for ficar ouvindo os anjos tocando ar. Eu tenho um problema com esse negócio, vocês não têm ideia. Será que não tem nenhum piano, né? Então, olha só que coisa interessante. Nós não conseguimos saber o que é felicidade, e o Cristo fala sobre a felicidade. Ele fala sobre trabalhar o tempo todo. Antigamente, na concepção grega, assumida pela Igreja Católica em boa parte, o céu é aquilo que estava acima da abóboda celeste, do azul redondo, e o inferno debaixo da terra. Com a evolução da ciência, onde que é em cima? Nós estamos à noite aqui, né? Aqui nós estamos aí 19 e 18. No Japão é 7 e 18 da manhã. Eles estão de cabeça para baixo, tudo caindo. Como é que faz? Onde que é em cima para eles? Então quer dizer que à noite eles olham para o inferno e a gente para o céu. De dia troca. Veja que um pouco de coerência nos faz pensar e nos chama a atenção para o crescimento moral. Então o Cristo veio, colocou a moral e a humanidade foi crescendo em ciência. Só que a ciência, por uma intelectualidade pífia, razoável e infeliz, esqueceu de Deus. A vaidade tomou conta. Mas tudo é obra de Deus. A ciência também é obra de Deus. Não é porque o homem faz mal feito que a lei ou a vontade de Deus vai deixar de ser feita. Então, tudo evolui. Deus não ia criar a ciência para ficar contra a religião, já que ambas são obras dele. A religião que eu falo é a religião perfeita, não é a religião que os homens criaram. Então, a ciência dando condições para que o homem entendesse melhor a realidade, Deus então manda a doutrina espírita, a terceira revelação, cuja revolução não é física. Não vamos esperar que a revolução da doutrina espírita se faça como as outras revoluções, não. É uma revolução moral, ela vai acontecer no íntimo de cada um. É quando cada um optar por ser melhor. É quando cada um optar por aquilo que entendeu como verdade. Em determinado momento, Amanda, posso contar um pouquinho da sua história? Uai, pode. O iPod. O iPod, a gente não trabalha com iPod aqui, não. Pode sim. É que a Amanda também foi minha aluna, né, na neuroanatomia. E a Amanda perdeu o pai na pandemia. Perdeu não, né? Ganhou o espírito dele no plano espiritual. E ela era católica, ela ia para a igreja. Uma vez eu estava saindo do centro espírita, estava lá a Amanda sozinha, tinha saído da pensão e estava indo para a igreja, né, mano? Católica, ferrenha. A perda do pai fez com que a Amanda pensasse um pouco mais sobre o universo, pensasse sobre Deus, e que o Deus que ela tinha na cabeça não estava respondendo as perguntas dela. Se eu estiver falando alguma bobagem, você me fala. E se você quiser continuar contando, eu fico feliz. Não, mas era isso mesmo. Assim, eu percebi na missa de sétimo dia, eu não sei, eu senti uma coisa assim muito desagradável na missa de sétimo dia dele e eu não consegui ficar na igreja. Então, assim, eu acabei saindo. E aí, desde então, assim, eu realmente não sei o que aconteceu comigo, mas eu me senti assim, tipo, eu não conseguia mais entrar numa igreja. E aí eu não sei, eu pensei que eu estava me afastando de Deus.
E aí foi até a minha mãe que sugeriu, às vezes, procurar outra alternativa. E aí eu lembrei que o Thales era espírita, aí a gente estava na pandemia ainda, eu cheguei a perguntar. Eu tenho alguns parentes que também são espíritas, mas como a gente estava no meio da pandemia, eu acredito que os centros nem estavam funcionando. Mas aí eu perguntei pro Thales se ele conhecia algum grupo online, e aí ele me trouxe para cá. E desde então, eu acho que foi uma coisa muito boa para mim. Porque, assim, muita coisa que realmente eu não entendia, ou às vezes não nem parava para pensar quando eu era católica, eu passei a compreender melhor no espiritismo. Eu não sei, eu acho que eu passei a aceitar melhor as coisas e não questionar tanto assim. Porque, assim, se eu questionava era porque eu não entendia. Então, como eu passei a entender, eu parei de ser tão, assim, questionadora e, não sei se a palavra certa é desconfiada das coisas. Mas, assim, eu acredito que foi muito bom para mim. Me deu muita paz de espírito e conforto também. Obrigado. Por que eu estou falando disso? Porque a Amanda Não chegou tá um indo. momento. Coloca mais um. Mas tira e coloca de novo. Thales, não tá dando para te ouvir. Agora vocês Agora me ouvem? sim. Obrigado, Amanda. Eu peguei você de exemplo porque todo mundo aqui teve um momento em que falou assim, eu quero alguma coisa diferente. E assim vai acontecer sempre. Vai chegar um momento que não vai bastar a gente apenas ouvir ou ler. Nós vamos querer trabalhar constantemente ligado aos bons espíritos. Isso toma um tempo, mas é uma decisão importante na nossa vida. A gente evolui sempre. Não satisfez aqui, acho que Deus vai ficar bravo. Oh, então você não é católico, não vem para o céu, não. Não tem isso. Os nossos irmãos católicos, por exemplo, nós temos o maior respeito. Eu sou padrinho de casamento de 5 irmãos crentes, 2 deles não puderam contar para o pastor, com medo do pastor não deixar eu ser padrinho, porque eu era espírita. Sem problema, não teve problema algum. Nós não temos problemas nenhum com religião, tendo Deus no coração e cada um tem o seu tempo. Mas as perguntas vão acontecendo e nosso desejo de chegar a Deus, ele é inato, nós somos filhos dele. A questão é se eu quero ou não demorar nisso. Quanto maior o meu orgulho, mais eu estou satisfeito com a minha vida. Quanto maior a minha vaidade, mais eu acho que eu sou o centro das atenções. Quanto maior o egoísmo, mais eu penso só em mim. Aí eu não tenho uma visão capaz de abraçar aquilo que está à minha volta. Então eu não enxergo os outros como meus irmãos, portanto eu não enxergo como filho de Deus. Então na luta contra o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a gente começa a crescer espiritualmente. E aí nós vamos dar pouca importância às coisas do dia a dia. Vocês acham então que um bom pedreiro não tem um lugar bom no plano espiritual, mas um bom engenheiro teria um lugar melhor do que ele porque ele tem uma formação superior? Vocês acham que o céu é feito para os acadêmicos ou feito para as pessoas de bom coração? São coisas muito importantes para a gente começar a pensar. A terra, abrem-se as portas para os ladrões, para os assassinos de colarinho branco, e fecham-se as portas para os maus vestidos, cuja alma é nobre, branca e santa. Fecham e tapam-se os ouvidos às verdades espirituais por simples orgulho e vaidade, porque as pessoas não querem ouvir sobre Jesus, sobre Deus. Eu fiz a brincadeira, mas falar de Deus, falar de Jesus incomoda muito. Não é todo mundo que está disposto a falar sobre isso. Então, nós hoje temos a pífia necessidade de falar com Deus 1 hora por semana. Podia ser 1 hora por semana para não falar com ele. O contrário que tinha que ser verdade. Falar com Deus, conversar com Deus, falar com o nosso Pai Celestial, cumprir as ordens dele. Ele que nos deu a vida tinha que ser o tempo todo.
E nós colocamos empecilhos em quase tudo, como se as coisas da vida fossem importantes. Então vamos fazer uma brincadeira com o catolicismo. Tem o céu e tem o inferno. Eu quero o céu. Então isso é uma decisão que qualquer um de qualquer religião pode tomar. Eu quero um lugar bom depois que eu morrer. Para nós, um bom plano espiritual, católico o céu, para o crente o céu, para o islamita também o céu. O céu deles é uma coisa mais complexa lá. Mas tudo bem, é o céu. Vamos para lá. Se eu acredito em Deus de fato e acredito no céu e no inferno, eu tenho que fazer opção para onde eu quero ir. Aí eu posso começar a raciocinar o quanto que eu preciso fazer para ir para o céu. É importante que as pessoas me vejam como um bom cidadão, uma boa pessoa, que Deus me veja como um bom filho dele. Essa pergunta é importante. Importa que as pessoas me aplaudam ou que Deus me aplaude? Importa a opinião das pessoas sobre mim ou importa o que o meu coração está dizendo que eu devo fazer de certo ou errado? Quem é que vai me julgar? Cristo fala no Apocalipse de João que os anjos maiores que ele julgarão a terra. Pra vocês terem ideia. E o que vale o julgamento dos homens? Os homens julgaram Cristo, São Francisco, os apóstolos, os santos. Eles foram colocados para serem frechados, queimados, para serem mortos de tudo quanto é tipo. Os homens julgaram de acordo com o tempo deles. Então, a questão é fazer o bem. Eu não preciso, hoje em dia, como outrora, sair pregando e depois cair na arena com os leões para ser morto. Talvez fosse até mais fácil ser cristão naquela época, já ser morto, já ir para o céu, a coisa está resolvida. Pensa bem. Hoje não, hoje está um pouquinho mais complicado. Parece que não, mas está mais complicado. Sabe por que está complicado? Vou explicar. Tem que fazer o bem. Em silêncio. A população está muito grande. Em silêncio. Qual o silêncio que é? Do dia a dia, no trabalho, com as vibrações, com o passe. Nós, espíritos, sabemos que nós podemos dar passe à distância, com um olhar, com uma palavra, com um abraço, com um sorriso, com um beijo. Eu ensinei para essa baixinha aqui sobre passe, lembra que eu te falei? E toda vez que a gente abraça com amor, a gente está dando um passe, não é? Assim que funciona. Ora, quando nós desejamos o bem, nós estamos trabalhando pelo bem. Muito bem. Agora vamos lá. Por que a gente estuda a Bíblia? Porque Cristo está lá. A vida de Cristo, os milagres do Cristo, o cotidiano do Cristo, as palavras que foram usadas como provérbios, mas, acima de tudo, o exemplo do Cristo. Aí, se eu não estou entendendo direito, eu posso pegar uns dos livros, O Pão Nosso, Vinha de Luz e os outros que o Emmanuel escreveu, e lá ele não tem dó de chamar a atenção do crente. Para você pode gostar do Cristo. É um pouquinho que uma pessoa levantou a mão. Só pra... Aqui ela levantou o dedinho. Pode falar. Olha que pergunta boa. Todos ouviram a pergunta dela? Sim. Não ouvi, não. Ela perguntou quem criou a Bíblia. Então vamos lá. A Bíblia, a palavra original é Torá, do hebraico. Foi formada por 5 livros escritos por Moisés. O primeiro é a Gênesis. Depois, o povo de Israel, que é o povo que acreditava no Deus único, teve vários profetas. Estes profetas foram escrevendo outros livros. Aí você tem o livro de Jó, da história de Jó. Você tem Josué. Você tem o livro de Raquel. E vários livros. Formando uma quantidade imensa, mais de 60 livros. E aí a Igreja Católica, com o tempo, pegou essas informações e criou o chamado Velho Testamento. Porque o Cristo veio trazer um Novo Testamento. O que é um testamento? Um novo testemunho de Deus. Então a Bíblia é separada em Velho Testamento, que tem a história do povo de Israel, que acreditava no Deus único, que iniciou essa escrita com Moisés, o grande profeta que trouxe os 10 mandamentos. Esse é o Velho Testamento. O que é o Novo Testamento?
vários textos foram escritos sobre a vida de Jesus. Então, os concílios católicos escolheram 4 deles que eles consideraram melhor para poder contar a vida de Jesus. Mateus, que foi cobrador de impostos, discípulo do Cristo, mas que escreveu depois que ele estava morto, tá? Você falou. Marcos, que também foi discípulo do Cristo. Lucas, que não foi discípulo do Cristo, mas era médico, poeta, e recebeu um dinheiro para poder fazer pesquisa com os apóstolos vivos, com a mãe do Cristo, sobre a história do Cristo. E João, que foi apóstolo do Cristo, o único que não foi morto, e começou a acompanhar o Cristo com 14 anos de idade. Esses foram os 4 livros chamados de livros do Novo Testamento, escritos pelos evangelistas. Isso é chamado Evangelho de Jesus. Traduzido significa boa nova, ou seja, uma notícia boa. E um 5º livro chamado de Apocalipse, escrito por João também. Esses formam 5 livros do Novo Testamento. Então a Bíblia toda é dividida em Velho Testamento, que é a história do povo de Israel, o povo escolhido, que é formado por 5 livros, que alguns só aceitam 5, como a igreja grega, e mais de 50 livros escritos por outros profetas. Aí fecha, então, o Velho Testamento. O Novo Testamento é a história do Cristo, que tem esses 4 evangelhos, mais o Apocalipse. Só que a Igreja Católica colocou no livrinho do Novo Testamento as cartas de Paulo e os Atos dos Apóstolos, também escritos por Paulo, por João, por Tiago. Então tem a carta de Tiago, a carta de Pedro, e Paulo tem carta que não acaba mais. Ele tem carta para Timóteo, para os Gálatas, para os Tessalonicenses, porque ele viajou o mundo para falar do Cristo. Mas o Apocalipse, e nesses livrinhos eles colocam os provérbios e os salmos, que são livros do Velho Testamento. Os provérbios são escritos por Salomão e os salmos de Davi, pai de Salomão. Está ali na história do Velho Testamento. Então é um livro grande, que tem história bem interessante, mas o que nós estamos falando agora do Novo Testamento é porque Cristo, para nós, é o mais importante ser estudado nesse momento, sabe? Mas as verdades divinas já estão escritas desde muito tempo. Não só nesse Velho Testamento, mas nos livros dos povos antigos, que já falavam da existência de Deus, dos Espíritos. Entende? Mais ou menos. Pode fazer. Depois você espera que sua mãe passar um pix, tá? Hoje, com a doutrina espírita, nós sabemos que esses que escreveram, os profetas, eles eram médiums. Ela perguntou se essas pessoas achavam que eram normais, porque para nós eles são médiums. Aí eu estou falando para ela que os profetas eram médiums, esses evangelistas eram médiums, sim. Só que na época não existia a palavra médium. A palavra que significava médium era profeta. O próprio Paulo fala, eu sou profeta de Cristo. E fala que Timóteo era profeta, Erasto era profeta, e os outros apóstolos também. Eles viam, ouviam espíritos. Só que só depois de 1830 e poucos anos, 34 anos, é que saiu um livro em que falava que eles eram médiuns, comunicavam com os espíritos, porque aí a ciência evoluiu, foi possível falar sobre isso. Por nada, disponha. A pergunta da Maria é bem interessante, né? Quem fez a Bíblia? E qual é a autoridade da Bíblia? A autoridade do Novo Testamento é o exemplo de Cristo. E a lógica e o bom senso. A autoridade da doutrina espírita. O Espiritismo é a nova revelação que veio por meios irrecusáveis e provas irrecusáveis provar a existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo corporal. Conceito dado no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que meios irrecusáveis? Porque enquanto o resto nós temos que acreditar, Kardec fala sobre que a reencarnação e os espíritos existem, como demonstrações patentes. Mas eu falo, mas eu não acredito. Pode não acreditar, mas está demonstrado. A semana passada, retrasada, foi comemorado nos Estados Unidos, reunião científica dos conjunto de artigos que provaram a existência da reencarnação. Eu mandei para vocês isso no nosso grupo, tem lá,
nosso grupo, a comemoração de 20 anos de que a prova científica de reencarnação, comemorada pelos cientistas ateus. Não é por espíritas, não. Isso nos Estados Unidos. Então, quando fala de provas irrecusáveis, é porque as pessoas não buscam. Você quer ver? As pessoas querem falar para a gente como que a gente quer viver, né? Alguém tem algum parente que não acha que ele está mais certo que os outros? Fala aí, vai. Um só. Sabe que não estão falando de parente? Só um, né, filho? A pessoa acha que está certo. Aí você pergunta para ela, você já leu a Bíblia? Nunca leu. Você já estudou Deus, o Cristo? Nunca estudou, mas a pessoa tem certeza que ela pode dizer o que é certo na vida da gente. Você já percebeu isso? Quem de fato parou a vida e falou assim, não, Deus é meu interesse principal, vou estudar e saber o que ele quer. O resto é tudo balela. De pessoas cuja inteligência é simples, medíocre ou mediana, mas que acham que são melhores que os outros. Quem de fato parou, então, ser uma pessoa séria, falou assim, olha, eu sei o que é certo, mas eu estudei o Cristo para saber o que é certo. Não, são opiniões de pessoas vaidosas. Não tem ninguém quase que não acha que o jeito é o jeito certo de viver, quase sem respeitar o livre-arbítrio dos outros. Vamos pensar um pouco nisso. A gente aqui, ó, entre nós aqui, vamos lavar a roupa limpa aqui, tá? Pelo menos nós já limpamos um pouquinho. Eu falei limpa de propósito para não falar que é sujo. Vamos lavar a roupa aqui. Quem de nós estudou bastante o Cristo para ter certeza das coisas que a gente tem que tomar decisões no dia a dia? Vou falar sem medo, não é vaidade, não. É estudo mesmo. Não, tenho certeza. Diante dessa circunstância, eu tenho que tomar essa atitude. Porque o Cristo fez assim. Eu estudei porque eu sei, porque eu li a história do Cristo, eu li Espiritismo, não precisa ser espírita. Eu li o Velho Testamento inteiro, eu li o Novo Testamento inteiro, e eu sei o que o Cristo quer. Em cada situação da vida, eu sei o que o Cristo quer. Estou tentando ouvir aqui, não estou conseguindo. Ninguém vai falar nada, que tristeza. Thales, Senhora. as pessoas sabem criticar. Isso demais. Quando eu me tornei espírita, tem muitos anos atrás, em São José do Rio Pardo. Quantos anos atrás? 300? Muitos anos. Não é séculos, não, viu, doutor? Eu não conseguia conversar com ninguém. Por quê? Eles sabiam que eu era espírita. Quando chegaram em casa, viram a Bíblia na mesa, o Evangelho, ficava tudo na mesa. Criticavam. Thales, quem é formado, tem a formação católica, como eu fui, da minha família, Thales, eu sofri, viu? Nossa, mãe de Deus. Agora, o que vale é o que você tem dentro de você. O que você escuta, entra para o ouvido, sabe, acabou. E me tornei espírita mesmo, faz muitos anos que me tornei espírita, e agradeço a Deus de ser espírita, agradeço mesmo. É isso aí, meu filho. Um prazer ouvir a senhora falar isso, até porque no tempo que a senhora se tornou espírita, era muito difícil a população aceitar um espírita. Lá em Uberaba mesmo, na época do Chico, tinha um médico espírita, o doutor Inácio Ferreira, que as pessoas passavam perto dele e cuspiam. Ele não tinha paciente quase. Ele se tornou diretor do sanatório espírita, porque ele se declarou espírita e não tinha emprego para ele, não tinha paciente, para vocês terem ideia. Só os doidos, muito doidos, que era engraçado a população falar isso. Quando o pessoal não tinha conserto, mandava para ele. Olha que tem maluco. É uma coisa muito interessante. Mas a gente está falando disso por quê? Porque se a gente tem seriedade com Deus, por que não estudar Deus? É uma pergunta que eu faço. Eu não estou criticando ninguém, não. Cada um sabe da sua vida. Mas pensa bem, as pessoas têm uma necessidade de dizer como que a gente tem que fazer as coisas, mas elas não estudaram para isso. Então, o próprio Kardec falava isso, né? A gente vai levar o nosso filho para fazer uma cirurgia cardíaca para um bom mecânico de carro, porque o coração também é um motor? Se você quiser falar sobre educação, anatomia, plantas medicinais, quântica, neurociência, neuropsicologia, a gente conversa, posso falar um pouquinho a respeito.
até de macaco. Mas o resto, o que eu mais estudei na vida foi Espiritismo e Jesus. Nesse ponto, a gente não pode falar nada. Se alguém quiser ouvir, a gente tem a nossa opinião. Mas o mais importante é que Deus respeita o livre-arbítrio de todo mundo, a ponto de deixar o filho dele escolher o caminho que ele quiser. Isso não pode nos impedir também de ter a nossa opinião, mas também de achar que a gente sempre está certo. Aí nós temos um erro muito grave. Cada caso é um caso, cada um tem sua história, cada um tem sua vida. Mas não é coerente? Aí vocês me ajudem se eu estiver ultrapassando algum limite. Não é coerente quando a gente fala assim, não, eu entendo que Deus é meu Pai, que Cristo representa. Vocês concordam que faz sentido eu me dedicar ao estudo do Cristo? Vocês compreendem isso que eu estou falando? Então, enquanto a gente estava fazendo a oração, veio um amigo espiritual e falou, Thales, vamos falar um pouquinho da Bíblia e sobre essa situação, para que a gente também possa entender por que é importante estudar o Novo Testamento, porque lá tem a história do nosso mestre. Então, se uma pessoa chega para mim e fala sobre os meus ganhos, os meus proventos financeiros, hoje em dia tem muito disso, né? Fulano está muito bem de vida, a pessoa está lá com demência, está mal, mas aí ganhou muito dinheiro na vida, já está bem, né? Vai para onde com o dinheiro? Que lugar que ela vai exatamente? A gente brinca que caixão não tem gaveta, não tem como pegar um cheque e descontar no céu, pelo menos até onde a gente acha. Para que se gasta tanto tempo, falam os bons espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, com as coisas do dia a dia? Não é que você não tenha que ganhar bem, não é isso. Não é que você não tenha que ter seu dinheiro, não é isso. Eu, na minha parte, minha vida ela é escancarada, a minha e de todos os funcionários públicos. O Brasil abriu uma coisa chamada de portal transparência, você acha meu currículo, você acha meu salário na internet. Está lá. Não reclamo, não. Eu agradeço a Deus, minha profissão que eu amo, porque eu recebi para estudar. Eu recebi para poder aprender as coisas e repassar através de artigos e através de aula. É uma bênção para mim. Eu adoro. Mas imagina uma pessoa chega e fala, mas você perdeu tempo, você podia ter usado a sua inteligência para ganhar dinheiro. Aí eu fiquei pensando sobre isso ontem e hoje. Acho que foram os bons espíritos que trouxeram esse raciocínio. Quem são meus heróis? Meu maior herói é o Cristo. Meu segundo maior herói, Kardec. Meu terceiro, Chico. Depois vem São Francisco, esse povo tudo. Qual deles era rico? Nenhum. Pois é, né? Vocês entendem como é que a nossa preocupação com o mundo material? Paulo é tão duro com isso, quando ele fala na carta ao Timóteo, a carta 1 que ele manda ao Timóteo, ele é tão duro que ele fala, toda preocupação excessiva com ganho material leva o indivíduo para as trevas, porque ele se perde. Porque, afinal de contas, quem vai se salvar? A carne ou o espírito? Entenderam a questão? Então, a nossa função aqui é estar sempre pensando sobre essas questões, para a gente poder crescer em espírito. Porque nós vamos encarnar em breve. Lá no livro, E a Vida Continua, o 16º livro, né, o 13º das histórias do plano espiritual do André Luiz, ele vai falar lá para a gente, na história da Evelina e do Ernesto, sobre a chegada deles no plano espiritual e a realidade que eles encontram lá. Eles mesmos não entendem porque eles foram bem tratados. Tamanho sentimento de culpa que eles tinham. O Ernesto, ele atirou no indivíduo que ele considerava que era um rival dele, porque estava dando em cima da esposa dele. Aí eles foram caçar, ele matou o indivíduo, eles se consideravam um assassino, ele não entendeu o que estava acontecendo. Ele só vai entender depois, que a gente não consegue julgar nem a gente mesmo, nem nossos próprios atos. A Evelina achou que um noivo tinha suicidado por conta dela.
Quando ela chega lá, ela verifica que foi morta pelo marido dela, que queria tirar, um dos motivos, não, o principal, tirar esse noivo do caminho dele para poder casar. Então, a gente não tem noção da realidade muito bem. Isso tem que nos dar humildade, serenidade e, pensa bem, é importante viver, ter alimento, ter casa, ter automóvel? É. O Emanuel, se não fosse a motinha elétrica dele, não estava dando 30 aulas por semana a 12 quilômetros de distância cada escola. 29 quilômetros. 29 horas, achei que era quilômetro. Aí o que acontece? É necessário isso. Agora, o momento que eu transformo a minha vida em preocupações pecuniárias, eu estou esquecendo do essencial, que é a alma, que é o espírito. E por que nós estamos citando isso agora? Porque o mundo está numa situação complexa, vocês não acham? Parece que as situações materiais têm tomado conta da mente das pessoas. Eu sou muito preocupado com o futuro financeiro das minhas filhas adotadas, do meu filho, das pessoas que estão à minha volta. Eu sou preocupado, porque eu quero que elas trabalhem. E hoje nós estávamos falando sobre isso. Tendo um trabalho digno, tendo um trabalho bom, nós temos tempo e tranquilidade para trabalhar para Jesus. E o que é trabalhar para Jesus? Trabalhar para Jesus é onde você estiver. E, se possível, vai para o centro espírita. Se não for espírita, vai para a igreja. Não importa, vai trabalhar para Jesus. Trabalha para a alma, que é a essência, não para o corpo. Olha, que eu sei que eu estou falando. Eu era um jovem com um corpo invejado, na minha época. Um bicho forte, fazia academia. A mãe da Amanda falou para ela que eu era um atleta, né, Amanda? Falou que você jogava vôlei. Aquilo lá não me trouxe nenhuma vantagem. Imagina se eu ficasse trabalhando para poder fazer com que o meu corpo fosse idolatrado por mim mesmo ou pelas pessoas, ou que eu buscasse apenas as coisas financeiras. Eu, graças a Deus, não tive essa ilusão, graças à doutrina espírita. Não é porque eu tenho alguma vantagem, não. É a doutrina que me ensinou. Então, vamos procurar as coisas da alma. Vocês aí, essas senhoras... Mas, gente, olha a beleza da dona Beth, da dona Maria Zélia. Essas mulheres paravam o trânsito na época delas. Imagina, eu tenho certeza que a Ana Paula vai falar que a dona Maria Ângela parava o trânsito lá na cidadezinha dela, lá, aqui em Arara, sei lá. É o trânsito de carroça, mas tudo bem. É um trânsito. São Paulo. São Paulo. Parava, não parava, Ana Paula? O trânsito eu não sei, Thales, mas uma senhorinha uma vez me disse que eu era de parar o comércio. Ah, tá vendo? Olha que coisa linda. Olha que coisa interessante. O que isso vai nos trazer de vantagem se o corpo vai putrefar? Pensa bem. Pensa bem nisso. O que nos interessa? O amor, ele é de alma ou ele é de corpo? Porque se ele for de corpo, a coisa está complicada, né? Ele vai enferrujando, envelhecendo, enrugando, e a gravidade leva tudo para baixo. Olha que situação complexa. Esses dias, a minha querida Stephanie perguntou mais ou menos onde ficava o útero. Será perto do umbigo? Eu falei, depende, tem barriga que o umbigo está batendo no joelho. A gravidade. Então, o que nós queremos entender com isso? Bom, em que nós vamos investir? Se for na alma, Jesus Cristo. Então, se você para falar assim, eu sou isso, eu sou aquilo, não ter vergonha na cara, de pelo menos estudar antes, para não sair falando que vacina não presta, porque nós estamos no mesmo nível, né? É muito interessante das coisas, né? Falar sobre os negócios assim. Uma certeza. Você já estudou? Não, nunca. Como é que você sabe? Eu sei, está lá dentro. Eu conheço uma pessoa assim, pessoa especialista numa determinada área, nunca leu nada a respeito em termos acadêmicos, mas sabe tudo. Você pergunta, responde. A mesma capacidade que ela tem para falar a verdade, a mentira sai com a maior tranquilidade. Vamos ser um pouco coerentes, a gente tem um pouco de razão, de raciocínio. Então, o que é bom para mim? Me fala. Em que eu vou investir? Qual que é o meu futuro? Ele é espiritual ou ele é carnal?
Se for carnal, acabou, gente. Não vai ficar. Vai ficar, vamos embora. Amanhã, pego o carro, saio, sofro acidente, desencarno. Se acabou tudo, acabou. Não vai ficar mais nada. Uma historinha ou outra, alguém vai lembrar depois. Daqui 200 anos, alguém vai ler um artigo dos macacos. Nossa, que bobagem. Então, sobra nada. Mas a alma sobrevive. E aí a alma, a história da alma é que é a nossa história com Deus. Qual é a história do corpo? Se for assim, o Brad Pitt está no céu. Bonitão. Ele e a Angelina Jolie, então separado. Vai ser uma briga no céu, hein? Vamos parar um pouquinho e pensar nas coisas. Compensa investir muito tempo da minha vida nas coisas materiais, nas preocupações materiais, e esquecer de Jesus? É bom porque você conversar com idosos, viu, gente? Os muito idosos, porque eles, quando está perto da morte, mas Jesus não sai da cabeça, a pessoa só lembra que ela esqueceu. Entendeu? Quando a pessoa está perto da morte, ela começa a ficar religiosa, já perceberam? Ela começa a pensar no que ela não havia pensado antes. Alguém aqui, exceto a dona Maria Zé, tem certeza que não vai morrer? Ninguém. Que não vai morrer, né? Você vai morrer. Então, por que a gente não pensa na morte, sendo que a certeza da vida é a morte do corpo? Pensa bem. O que nós estamos pensando? Meus irmãos, queridos confrades espíritas, por mais que tenhamos as bênçãos da iluminação das verdades espirituais, a nossa mente está nas verdades espirituais ou a nossa mente está nos preconceitos e ilusões do mundo? Preciso fazer essa pergunta, que eu faço para mim mesmo, o tempo todo. Faço para mim. Ser um bom cidadão, pagar as contas, todos os impostos, me leva para o céu? Não. Só se eu for bom. E que Jesus falou sobre isso? Ele falou para não pagar imposto? Não, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. A César o que é de César, faça o imposto de renda. A Deus o que é de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele não falou esquece do mundo. Então tem que tomar cuidado com o que a gente está falando. Nós não estamos fazendo apologia à pobreza, não. Nós estamos falando para onde a nossa mente está sendo voltada. Entendeu? Amanda, Ana Paula, quem mais da medicina está aqui? A Matheus já formou, não vou falar com ela mesmo. Vocês estão dando os plantões de vocês, né? Você chega em casa cansadinha ou descansadinha? Exausta. Então, você imagina, assim que você formar, você vai dar um plantão por dia? Não tem condição. Não sei. Dá conta? Não, acho que não. Você faz 39 mil se você fizer isso. E aí você já aproveita esse dinheiro e compra o seu caixão para o próximo mês. Sim. Dá para dar um plantão a cada 2 dias? Tem saúde para isso, dependendo do plantão? Dá para dar. Fala comigo. Ou menos, né? É possível? Então, eu acho que sim. Depois que você tentar, você me fala, tá? Ainda assim é cansativo. Então, assim, o que você acha melhor para atender melhor seus pacientes? Trabalhar descansada ou trabalhar igual uma doida para ganhar dinheiro? Descansada. Não, é questão de ser óbvio. Eu estou usando isso aí por causa da situação. Hoje o povo não está entendendo como é que as coisas estão funcionando, não. A coisa está grave. Então, onde que a minha cabeça vai estar voltada? Onde que ela deve estar voltada? Vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar com Jesus. Vamos pensar no nosso bem espiritual. Vamos ver se daqui 100 anos a gente consegue estar junto no plano espiritual falando de coisa boa. Fala aí, Amanda, você levantou a mão? Não, é porque esse tipo de coisa acaba até assim influenciando negativamente outras pessoas
que também fazem medicina, porque assim, tem gente, por exemplo, na minha cidade, uma época que já fez tipo 20 dias de plantão assim, seguido, praticamente morava no hospital. E aí, assim, quem tá formando, que pega um plantão, chega exausto, um plantão de 12 horas, e vê gente fazendo 48 horas seguidas de plantão, a gente fica, nossa, meu Deus, mas assim, será que a gente tá tão fraco assim? A gente acha que o problema tá em nós. Depois, com o passar do tempo, não sei o que eu vou te falar, não, mas você vai ver como é que os pacientes são tratados por essas pessoas. Não, eu já noto. Já noto. Então, tá bom. Já noto. Aí compensa a gente investir aqui ou investir no amor ao próximo? Porque o paciente é próximo, né? Exato. São raciocínios que a gente precisa fazer. Eu usei vocês por causa da situação mais didática que eu pude ver aqui. Mas é uma situação complicada. O próprio Emanuel, Emanuel, acorda aí e me fala, 30 aulas, está ficando descansado? Semana? Emanuel chegou em casa semana passada, feliz, estou dando 29 aulas. Eu olhei para a cara dele e falei, morreu. O menino tem 21 anos, está morto. Falei, que isso? Compensa, então, pegar 50 para ganhar mais? Eu confesso para vocês que eu já dei 65 aulas por semana. 20 delas eu não recebia. Era no sábado, os colegas não tinham dinheiro para pagar, tinha montado escola no interior, não pagava a gente. Eu queria trabalhar por trabalhar. Nesse ponto eu falo com maior tranquilidade. Recebi não, fiquei muitas aulas sem receber. Tem escola me devendo até hoje, tem 30 anos. Estão leiloando até a alma dos donos que já morreram. Para ver se paga os professores, não paga. Mas a questão é a seguinte, não tinha ninguém para falar para mim, para me dar uma direção, tive que aprender bater na cabeça. Mas entenda o que nós falamos de hoje. O que nós queremos dizer é, Jesus é importante para mim? Se for, eu tenho condições de estudá-lo? Se eu tenho, por que eu não faço? Simples assim. Vamos tomar cuidado com o que a gente está fazendo da vida. Vamos tomar as nossas decisões espirituais, voltadas para Deus. Vai fazer muita diferença para nós. Amanda, já que você falou tanto, faz a oração final para nós. Um beijo para todo mundo. Até o próximo domingo, até terça para alguns, quinta para outros e sexta para outros tantos. Fui. Vamos todos agora elevar o nosso pensamento, o nosso coração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, agradecemos por termos a oportunidade de mais uma noite estarmos reunidos aqui para lembrar da sua palavra, dos seus ensinamentos e trazê-los para o nosso dia a dia, para a nossa realidade e ver o quão importante eles são. Quão significativas são as mudanças que o Senhor proporciona em nossa vida, espalhando o amor, a bondade e a justiça. Peçamos para que abençoe a nossa semana, para que abençoe o nosso trabalho, os nossos estudos, e que possamos todos atingir os nossos objetivos, as nossas metas com perseverança e sem perder a fé que o Senhor está do nosso lado, sempre nos abençoando, nos iluminando e nos colocando para frente. Peçamos por todas as pessoas que necessitam de ajuda, as pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que perderam parentes, amigos para o vício, para acidentes ou qualquer doença. Peçamos para que essas pessoas nunca percam a fé e nunca se desviem do bom caminho. Peçamos para que elas sejam iluminadas e que seus corações permaneçam bons no caminho do Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Que assim seja.
Graças a Que Deus. assim seja. Um abraço, gente. Boa Boa semana. noite,